Imagine estar caminhando tranquilamente na floresta quando você percebe que algo gigantesco está se mexendo no meio do mato. Esse algo é uma sucuri. A Amazônia é um dos lugares mais misteriosos do mundo inteiro. Tudo que normalmente imaginamos como sobrenatural, lá encontramos animais que nos lembram que a natureza pode ser bem mais bizarra às vezes. Peixes que no oceano possuem menos de 50 centímetros, lá se transformam em bestas de 3 metros. Jacarés que, enquanto existem espécies pequenas de apenas 1 metro, lá passam a ter aproximadamente o tamanho de uma canoa. E cobras que, em grande parte do mundo, parecem apenas uma minhoca maior, lá conseguem engolir humanos. Cu da cabeça! Solta, Maria! Solta! Começarei falando de um terror que pessoas que moram perto da floresta amazônica tendem a enfrentar frequentemente. No meu vídeo falando sobre os jacarés, citei como nadar no rio Amazonas não parece uma boa ideia, e acabei descobrindo que o problema não são apenas os jacarés. Por exemplo, veja esse animal. A criatura que essa pessoa encontrou embaixo da água, por mais que pareça algo pré-histórico, é um animal vivo chamado de sucuri verde, uma espécie de cobra que existe até hoje em dia e, obviamente, na Amazônia. Pra se ter ideia do quão grande esse animal é, sua cabeça pode ser maior do que a de um ser humano, o que por si só já é bem bizarro. Afinal, se sua boca pode ter o tamanho de uma cabeça, imagine os cenários que pode acontecer. Vendo esse animal apenas embaixo da água, não conseguimos ter uma noção do quão verdadeiramente grande esse animal pode ser. O detalhe é que, assim como os jacarés açu, esses são animais predominantemente aquáticos, porém que se tirados da água e comparados com uma pessoa, ficam assim. Como é possível ver, sucuris podem ter um tamanho bizarramente grande, alcançando 5 metros de comprimento em média, que pode parecer algo pequeno, porém seriam necessárias aproximadamente 3 pessoas para ter esse tamanho. Mas ainda assim, esse é só o tamanho médio. Um exemplar dessa cobra chamada Ana Júlia tendo simplesmente 6,5 metros de comprimento. O que é perturbador só de pensar, afinal, imagine você estar caminhando na Amazônia e encontrar um animal que é maior do que um carro. Mas embora essa seja a maior confirmada, em alguns relatos animais como esse já chegaram a ter aproximadamente 9 metros de comprimento. E se comparados a um ser humano, seriam simplesmente assim. Como dito, esse relato não foi confirmado, sendo muito provavelmente falso, porém ainda assim não deixando de ser bizarro. Mas se você acha que isso faz desses animais coisas menos assustadoras, você está completamente enganado, pois cobras bem menores podem possuir um terror igual ou até pior do que as gigantes. Essa é a mamba negra. Apenas olhando fotos dela, você consegue perceber que tomar uma mordida de algo assim não deve ser nada bom, já que a coloração da boca do animal é literalmente preta. Embora isso não tenha nada a ver com seu veneno, esse é um dos piores animais que você pode encontrar no mundo, já que fora o fato do veneno que ela possui ser extremamente mortal, ela não morde apenas uma vez, mordendo várias e várias vezes em um único ataque e injetando veneno em todas elas, sendo uma das cobras mais agressivas do mundo inteiro. Pra se ter ideia do quão brutal isso é, todos os crocodilianos matam aproximadamente 1000 pessoas juntos, enquanto apenas a espécie mamba negra mata aproximadamente mais de 4000 pessoas por ano. E mesmo assim, ela não é um animal pequeno. Oh, man. There you go. Beautiful. Nice, nice. Just hold him nicely. Nesse vídeo, por exemplo, vemos um literal biólogo com medo desse animal. Você provavelmente conhece esse cara no vídeo, que é o Richard Rasmussen, onde o mesmo admitiu que esse foi um dos poucos animais que ele genuinamente sentiu medo de chegar perto. Como dá pra ver, ele não tá muito confortável com essa situação aí. Onde, como é possível ver, depois ele foi encontrar o animal no meio da natureza pra ver como é que ele se comportava. Detalhes, sem nenhum hospital por perto. O que não é lá uma boa ideia, já que o veneno desse animal pode te matar em aproximadamente 1 hora. Eu entendo que o cara sabe o que ele tá fazendo, mas por que você vai pro meio do mato sem calça? Onde em um momento ele tava assim e no outro estava assim. Mas obviamente com o Brasil sendo um país repleto de natureza, teria algo ainda mais assustador.
Essa é a Ilha das Cobras, ou Ilha da Queimada Grande, uma ilha que fica a poucos quilômetros de distância do Brasil, com o nome da ilha não sendo um exagero, já que em menos de 1 km² possuem aproximadamente 4.000 cobras, sendo espécies que ao picar literalmente derretem sua pele instantaneamente, onde tem tanta cobra que cenários como esse podem ser vistos. Mas ainda assim, essas cobras citadas não chegam nem sequer perto da cobra mais venenosa do mundo. Essa é a taipan do interior. Embora ela pareça um animal fofo ou inofensivo, ela possui o veneno mais potente de todas as cobras, sendo encontrada no lugar mais peculiar de todos, Austrália. Pra se ter ideia, apenas uma única mordida desse animal teria capacidade de... Se você pensa que o nome dela é taipan do interior, ela fica em áreas rurais, você está correto, sendo um animal que pode ser encontrado em regiões rurais da Austrália. Então imagina você querendo ir pra roça, né, só pra aproveitar a natureza, com a possibilidade de encontrar um animal desse. Embora ela não exista aqui no Brasil, ainda assim existe um animal similar a ela, que seria a pico de jaca, que acaba mostrando como cobras, mesmo sendo pequenas, podem apresentar um terror bem pior. Um detalhe perturbador sobre essa espécie de animal é que se você não possui conhecimento suficiente, você às vezes pode encontrar uma cobra pequena e com uma coloração comum, pensando que ela é inofensiva, quando na verdade ela é uma das cobras mais venenosas do mundo. Mas você provavelmente está querendo saber se alguma espécie de cobra seria capaz de engolir um ser humano inteiro. E a verdade é que sim. A maior cobra do mundo, que é essa na qual você está vendo, podendo alcançar simplesmente mais de 6 metros de comprimento como média. Tendo vídeos de cobras desse tamanho comendo crocodilianos, pessoas entrando dentro de casa e vendo seus animais de estimação sendo engolidos inteiramente, mas ainda assim o mais perturbador é saber que você pode encontrar uma pessoa inteira dentro de um animal desse. Nesse caso, por exemplo, um homem foi encontrado dentro de uma python de 7 metros. Em outro caso, um homem foi encontrado dentro de uma cobra de 8,5 metros, o que é um tamanho muito maior do que a maior sucuri. Embora esse tamanho pareça falso ao ouvir, existe um vídeo do homem sendo encontrado dentro do animal. Isso existindo diversos outros vídeos pela internet de pessoas sendo encontradas dentro desses animais. Claro que são casos extremamente isolados, porém isso mostra que esses animais conseguem engolir um humano. Mas matar esses animais não é algo certo, obviamente. Todos os registros que foi possível encontrar foram de pythons e não da sucuri verde, que segundo alguns estudos a sucuri verde seria um animal bem mais pacífico do que a python, então não tem por que matar ela. Também nunca tendo nenhum registro de sucuri verde engolindo pessoas, pelo menos que eu encontrei. Tendo vídeos onde conseguimos ver até pessoas nadando com esses animais debaixo da água, então embora sucuris teoricamente consigam engolir pessoas, não é esperado esse comportamento desses animais, o que não ignora o fato deles serem bem assustadores. Mas para muitos moradores do interior da Amazônia, ainda assim existe uma criatura muito maior do que qualquer cobra. Sendo chamada de boiuna, que segundo relatos de alguns moradores, poderia ser uma cobra que possuiria aproximadamente 40 metros de comprimento e viveria nas profundezas do rio Amazonas, que caso alguém a encontrasse, poderia se deparar com uma coisa dessa.